Olá pessoal, eu sou o Guilhermo, curador do Cineclube Mimese da Universidade de Mogi das Cruzes, e hoje trago uma entrevista especialíssima com o grande diretor de cinema Marcos Jorge. A gente conversou sobre o seu primeiro longa-metragem, claro, O Estômago, mas também sobre o Duelo, baseado na obra de Jorge Amado, sobre Imundo Cão e até sobre o seu trabalho mais recente, um documentário sobre a arqueologia da luta para o canal Combate. Eu espero que vocês gostem da entrevista, eu acho que está muito especial, muito interessante, com muitos detalhes sobre o pensamento do Marco Jorge, sobre os bastidores e sobre como que ele vê mesmo o trabalho e a recompensa desse trabalho no público. E se você quer continuar acompanhando as nossas entrevistas e recomendações, basta se inscrever no canal e aguardar os nossos próximos conteúdos. Quando se consolidou o sucesso, né? Se consolidou mesmo o sucesso do Estômago. Parte do elenco, e até você mesmo chegou a dizer em entrevista que quando houve as primeiras reuniões com o elenco, no set, você alertou, né, que aquilo seria o filme de suas vidas. Eu não queria perguntar se você tinha razão ou não, né? Isso está no filme. O que me chama a atenção é o que te dava tanta certeza? Quando só você e a Cláudia praticamente, né, estavam mais inteirados do processo e tudo isso. O que te dava tanta certeza que aquilo ia dar tão certo, Marcos? Aconteceu uma coisa curiosa no Estômago, porque o Estômago é um filme cuja realização depende muito do modo como ele foi feito. O roteiro dele era bom, tanto que venceu o prêmio, né, venceu prêmios, ele conseguiu se viabilizar através de um concurso, na verdade. O roteiro dele era um bom roteiro, sólido. Mas tinha algo no roteiro que era uma certa dificuldade de entendimento de que filme sairia daquilo. Eu tinha a impressão, frequentemente, trabalhando no processo todo, inclusive durante a filmagem, que nem todo mundo estava entendendo a totalidade daquilo que estávamos fazendo, né? Porque era difícil para os atores entenderem como seria montado, como é que seria a música, qual seria o ritmo do filme, como é que a história ia se articular, porque, embora no roteiro fosse já, as histórias fossem misturadas, essa mistura era difícil de entender, né? Uhum. E durante as filmagens, a gente foi criando cenas que foram emocionando as pessoas, assim, ocorreram determinados aplausos durante a filmagem. Nós tínhamos uma técnica de som italiana, Maricetta, que falava pouco português, né? E, cara, ela chegava para mim no final das diárias e dizia: meu Deus, como os atores daqui são bons, que coisa mais maravilhosa que estamos fazendo, né? Então ela tinha uma visão do filme que era não ligada à não compreensão, mas mais atmosférica mesmo. E ela tinha essa percepção de que estávamos fazendo alguma coisa assim que ia ficar, sabe? Que ia marcar. Então, claro que depois devo confessar que no processo de finalização você vai vendo milhares de vezes aquele projeto e você perde essa certeza, né? Mas, durante as filmagens e, sobretudo, durante a estreia do filme pronto, eu tinha realmente a impressão de que a gente tinha feito algo assim que tinha valor e que ia, de certa forma, permanecer, né? Permaneceu, acredito, na vida de todo mundo que o fez, né? E de muita gente que o vê, porque, como você disse, essa questão, as pessoas me encontram e quando sabem que eu sou o diretor do Estômago, elas sempre abrem um sorriso assim e dizem: cara, esse filme, me lembro disso, me lembro daquilo, o que é. Então, assim, a lembrança que o filme deixou nas pessoas, apesar da história dura que a gente estava contando, é realmente extraordinária, né? É realmente algo que quem conhece, quem sabe, vê que não é tão fácil de atingir com um filme. Uhum. E ele é uma comédia de humor negro. Que tem alguma explicação? Porque eu acho, a primeira vez que eu vi Estômago, também é tanta coisa para processar, né? Um roteiro tão bem acabado, são personagens tão originais, mas a primeira vez já me chamou a atenção. Eu falei, eu estou vendo um filme de humor negro em português, que é uma coisa extremamente rara até hoje. Você tem alguma explicação para isso? Bom, uma referência óbvia do filme, quando eu estava pensando nele, era a comédia italiana, né? Uhum. Que é uma grande tradição, onde eu estudei cinema na Itália, né? E essa tradição realmente de criticar a sociedade e uma auto-ironia profunda, né? Porque o italiano ele tem muita ironia e muita auto-ironia, né?
eu diria que nós não somos muito auto-irônicos, né? E eu diria até que o momento que a gente vive na sociedade mostra o quanto a gente está sem paciência com os nossos defeitos, né? Tanto que a gente vê que hoje os grupos políticos tendem a criticar muito os defeitos dos outros grupos e não tem essa autovisão, né? Eu acho que você tem razão, nunca refletir sobre isso, porque é bem curioso você dizer isso, porque o humor negro, de fato, é uma das pernas do filme, né? Tem ali uma coisa de filme de cadeia, é um filme de culinária com o qual ele viajou, né? Mas você tem razão, assim, o fato de ele ser um filme de humor negro e que critica, de certa forma, determinadas coisas de uma maneira engraçada e de uma maneira muito auto-irônica, né? É certamente uma das qualidades principais dele, e eu diria que você tem razão. Eu não acho tantos paralelos assim no cinema brasileiro. Eu consigo encontrar paralelos, sim, no cinema judeu, no cinema americano, no cinema italiano, no cinema europeu em geral. Acho que e o latino também, né, nos últimos anos, né? O argentino. O cinema espanhol, né? O cinema espanhol tem muito disso, né? Então, é curioso isso, é uma tradição que não foi muito explorada no Brasil e que é um filão aí. Eu fui um pouco nisso também. Eu gosto muito de misturar os gêneros, né? Eu acho que essa mistura de gêneros gera uma coisa muito fértil quando ela funciona, e mesmo quando ela não funciona, ela é interessante, né? Então, eu acho que essa mistura de gêneros é um pouco o que eu tentei fazer, e também eu acho que essa mistura de gêneros que tem no Estômago, ela abre o filme, né? Ela deixa o filme... Eu tive emoções incríveis, né? Logo no começo, na estreia do filme, no Festival de Roterdã, teve uma projeção numa sala gigante em Roterdã. Cara, que a sala estava lotada, tinha gente lá fora, o filme passou várias vezes durante o festival, né? E eu pensei, cara, como é possível tantos holandeses se identificarem com esse filme, né? E as pessoas riam, as pessoas ficaram, eu fui bombardeado por perguntas no final da projeção, né? E essa coisa das pessoas realmente assim saírem felizes da projeção, embora o final seja uma porrada, né? O final é uma pancada na cabeça do espectador, as pessoas saem felizes, porque acho que é isso. Eu detesto quando me subestimam. Então, esse humor negro é um humor para adultos, é um humor que não subestima o espectador. Ele conta com a cabeça do espectador para compreender e completar a piada, né? Então, eu acho que é isso. Por ser um humor que não subestima o espectador, ele é um humor que atinge o mundo inteiro. Entendeu? Mas tem uma cena que eu acho que demonstra isso que você está falando, e dessa subversão, da inteligência da subversão até do momento, que talvez não tenha marcado tanto quanto a Gorgonzola, a Putanesca, mas a primeira cena na prisão é uma subversão, porque o que acontece, né? O personagem do Babu manda o cara ter educação. É tudo que a gente não estava vendo, né? Quer dizer, pós-2000, né? Essa coisa já tão batida do Favela Mundo e tal. Mas isso é de uma quebra muito, muito impressionante, né? Você tinha consciência desse efeito? Quer dizer, na edição, acredito, né? Mas no roteiro, você tinha essa noção da tamanha subversão com relação a filme de cadeia? Sabe, Guilherme, que é um pouco arrogante dizê-lo, mas O Estômago foi um filme muito planejado, ele foi um filme muito amadurecido, né? Então, a gente levou um tempo escrevendo o roteiro e trabalhando nele longamente até viabilizar o filme. Ele foi um filme muito, muito amadurecido, até porque uma das coisas que causou bastante impressão no Estômago é que foi o meu primeiro longa, né? O primeiro longa que eu mostrei, né? Embora eu já tivesse uma carreira como diretor de curtas, de videoarte, fui videoartista nos anos 90, né? As pessoas diziam, cara, não parece teu primeiro filme esse, é realmente o teu primeiro filme, né? E eu dizia, não, esse é um filme que está muito amadurecido pela minha carreira, pelo meu trabalho, pelo meu exercício como cineasta, mas sobretudo por um projeto muito sólido que foi sendo feito no decorrer dos anos, né? Então, eu dizia, é um pouco arrogante dizê-lo, mas o Estômago é muito amarradinho mesmo. As coisas que estão ali no roteiro, na montagem, elas foram muito pensadas. E, aliás, uma das coisas que eu busco muito e que tem que acho que o Estômago é um ótimo exemplo, é a quantidade de diferentes níveis de leitura que pode ter uma piada, né?
Então, a cena que você acabou de dizer é uma cena muito longa, muito importante, né? Para nós era uma cena muito relevante. Visualmente, ela foi filmada de uma maneira muito didática para explicar as posições, a hierarquia na cela, né? Porque eu tinha consciência de que eu visualmente tinha que estabelecer essa hierarquia. Ele entra, ele é enxotado dos lugares, né? O Babu fala com ele, primeiro o Babu fala com ele, depois vão falando os outros, ele vai sendo enxotado e só resta para ele o lugar perto da privada, né? Perto do boi, que é o pior lugar da cela, né? E não tem nenhum colchãozinho para ele deitar, né? Então, essa hierarquia, essa é uma cena que estabelece um monte de coisas, né? Assim, a hierarquia na cela, a subversão, como você falou bem, e também a analogia entre a vida dele, né, de uma pessoa sofrida, uma pessoa que é uma pessoa pobre, fora e dentro da cadeia. A vida dele não muda tanto quando ele vai para a cadeia. Fora da cadeia ele também é preso, ele também é um prisioneiro, ele vive num quartinho, ele não sai da cozinha, ele tem que fazer o que os outros mandam, né? Então, também tem um paralelismo entre as duas vidas dessa vítima, né, que a gente estabelece nesta cena. Então, é um pouco arrogante dizê-lo, mas foram todos os efeitos que eu tentei colocar, né? Sim. Claro que, Guilherme, uma coisa é tentar, outra é funcionar, né? Porque às vezes você tem ótimas intenções, mas às vezes não funciona na tela, é algo misterioso. O cinema é um negócio meio mágico, né? Você às vezes faz a mesma coisa e funciona, faz e depois não funciona, entendeu? Mas então o estômago realmente foi uma conjunção de coisas que ele funcionou. Então essa tentativa acabou dando certo. Eu queria te perguntar duas coisas. A primeira é, porque quando entrevistam um elenco, todo mundo pergunta como é que foi ser dirigido por fulano, como foi ser dirigido pelo Marcos Jorge. Mas eu acho que pergunta um pouco o que você aprendeu com esse elenco, né? Então, acho que dá para no estômago, né? Com o João Miguel, que é um monstro também, né? Com a própria Fabiola, que estava fazendo, acho que o primeiro filme, né? O primeiro longo. Primeiro filme dela. E o que você aprendeu com esse elenco do estômago? Cara, o estômago foi uma escola para mim, né? Assim, porque de fato eu nunca tinha feito um filme com esse fôlego, né? Eu tinha feito curtas, comerciais, filmes experimentais. Eu tinha uma vivência com os atores, mas nunca uma vivência de maratona, né? Eu tinha corrido corridas mais curtas, né? Eu sou corredor, então eu uso muito essa metáfora, né? Tá. Eu já corri maratona, então eu tenho uma vivência de corrida que eu acho muito pertinente, assim. Eu tinha corrido corridas até de 10 quilômetros, mas a maratona mesmo de 42, que é um longa, eu não tinha feito ainda. Tá. E o estômago eu quis fazer muito by the book, sabe? Assim, eu dediquei muito tempo à preparação, aos ensaios. Foi carinhosamente escolhido. Cada ator do estômago foi carinhosamente escolhido. Assim, eu quis colocar no filme quem eu esperei. Eu fiz de tudo para ter quem eu quisesse, sabe? O aprendizado foi enorme com eles, inclusive com eu diria, esses três atores foram grandes professores para mim, né? O João, pela sua, assim, o João é um animal do cinema, né? Um animal de palco também, né? O João tem uma instintividade gigante, uma inteligência. Os três são muito inteligentes, né? Assim, aliás, assim, eu digo sempre, ator é inteligente, assim, bom ator é inteligente, cara. Assim, você tem um nível de discussão com o ator. Se o cara é bom, você pode discutir no teu nível porque é um cara inteligente. Então, são três atores inteligentes, mas existem diversos tipos de inteligência também, né? E o João Miguel é um cara extremamente inteligente, é um cara que discute, evidentemente, muito bem as coisas, mas é um ator muito instintivo, ele é visceral mesmo, né? Eu uso sempre como metáfora. O João, você pode voltar sempre a câmera para ele, porque não importa o ponto da cena, se ele está só no fundo, ele está sempre atuando, ele está no personagem. Ele só sai do personagem quando... Não sai nem quando você descorta, né? Então, assim, ele só sai do personagem quando ele quer sair do personagem. Você pode voltar sempre para ele. E com ele eu aprendi muito, assim, a como lidar com essa irruência na tela, porque o cinema tem um paradoxo. Quanto mais verdadeira fica a cena que você está criando na tela, mais difícil é enquadrá-la, porque mais ela tende a sair da tela, ela tende a fugir de você. Quanto mais verdadeira fica a cena, mais é difícil enquadrá-la, né? Então o cinema é um paradoxo, você tem que criar a verdade e ao mesmo tempo conseguir filmá-la, o que são duas coisas paradoxais, assim, são dois movimentos diferentes. O João, eu tive que aprender como filmar o João, né?
porque o João é uma explosão, né? O João atua de uma maneira muito física, né? Então eu tive que aprender cada momento como lidar com ele para conseguir tirar o melhor dele, aproveitar o melhor que ele estava me dando, né? Porque às vezes o ator te dá muita coisa, mas você, naquela parafernália, a luz, é o movimento, é o foco, você não pega, você não consegue capturar o que o ator está te dando. Uhum. Então o João foi um ensinamento de como, de fato, filmar um grande ator em cena, né? É curioso você dizer isso, assim, porque cada um me ensinou uma coisa. O Babu também tem muito dessa visceralidade, né? É um ator muito visceral e é um ator, que tem uma origem completamente diferente do João, né? Então ele vem de uma outra escola, vem de uma outra realidade que tinha a ver com o filme. E o Babu é um ator que tem um ótimo coração. É um ator que te dá muito aquilo que você pede de maneira com um coração muito aberto. Então ele é um ator generoso para você trabalhar, sabe? Uhum. E o Babu me ensinou também, né, como trabalhar com essa generosidade, como tirar dela a força, porque o cara, às vezes você vê o cara, especialmente no estômago, você vê ele com uma potência, né? Mas eu já via nele o homem de coração bom, um cara que poderia, depois faria o Mundo Cão, entendeu? Eu reconheci, o Babu me ensinou que ele era um cara que podia fazer qualquer coisa, né? Ele é um brasileiro típico, né? Um brasileiro que pode fazer qualquer personagem, e eu sempre achei que ele merecia ser valorizado por essa capacidade, e que ele representa, de fato, um brasileiro, entendeu? Muito, muito presente na nossa sociedade, e que você vê pouco no cinema, né? Você vê sempre estereotipado esse tipo de brasileiro que é o Babu, né? Eu fico extremamente feliz que ele esteja agora, né, bombando nas mídias sociais, tendo o sucesso que ele merece, porque ele é um talento nato e ele, sobretudo, é a cara do brasileiro. É a cara do brasileiro, né? Não é à toa que eu escolhi ele como protagonista do Mundo Cão, que é o meu filme mais classe média baixa, assim, né? Que tem a ver com essa realidade, né? E a Fabíola era o primeiro filme dela, né? Então, nós tivemos que, juntos, descobrir como explorar o potencial dela de atriz de teatro, que pela primeira vez faz cinema, né? Um personagem difícil também, um personagem que não tinha muito a ver com ela, né? Um personagem que é totalmente uma construção de um exercício dela. Ela fez pesquisa, ela foi atrás, ela trabalhou para construir aquele personagem, né? E também dela, o que eu posso ressaltar é a doação, né? Assim, foi muito, ela me ajudou muito nas cenas de nu, por exemplo. A gente começou filmando logo uma cena em que ela está nua, né? A gente falou, vamos fazer logo uma vez essa cena para tirar esse tabu, né? E o jeito que ela trabalhou comigo, com a tranquilidade, com a naturalidade que ela trabalhou, me ensinou assim, muito a obter os resultados, a ser parceiro do ator na obtenção do filme que a gente está por trás, sabe? Que legal, que legal. E aí o Babu, você volta com ele já como protagonista, né, no Mundo Cão. E só para comentar uma coisa, eu acho que você tem toda a razão, assim, alguém vê Estômago e fala como que esse cara não está todo ano no cinema, assim, né? O Babu, no caso, a própria Fabíola, assim, grandes papéis, né? Que é o que eu sempre digo em Hollywood do Christopher Walken. Eu não entendo como esse cara não concorre ao Oscar todo ano. Deve ter o pior agente do universo, não é possível. Tem razão. Porque... Mas o Babu você sabe por quê, né? O Babu ele foge muito do estereótipo da pessoa bonita. Ele não é bonito, né? Então, e isso existe no cinema, na televisão, né? Assim, as pessoas veem as pessoas pelo estereótipo delas, né? Tá. Então, é triste dizê-lo, mas assim, o Babu é um ator extraordinário que ele está cavando o espaço dele, cara, na pancada. O Babu é muito forte, né? Porque ele está conseguindo impor a persona dele, sabe? O jeito dele ser, ele está imprimindo, ele é um lutador, né? Sim. Mas, assim, a gente sabe, televisão, o cinema também depende um pouco dessa fama da televisão, então uma coisa gera outra, né? E beleza é uma coisa que acaba sendo um fator, especialmente na idade que o Babu estava quando eu comecei a trabalhar com ele. Tá. Aí a pessoa, quando envelhece, a beleza vai deixando de ser tão importante. E aí os atores menos belos vão ganhando seu espaço. Vão ganhando seu espaço, né? Vão abrindo o seu mercado, né? Eu sabia que o Babu poderia fazer um personagem dramático, não necessariamente um vilão,
né? Até porque o Bugiu é um personagem que você se apaixona por ele, né? Apesar de ele ser um cara, um vilão, ele bate no Nonato, ele é um brutamontes, você gosta do jeito bonachão dele dele ser, no fundo, uma pessoa até que mantém a ordem na cela, né? Eu quero dizer, você já vê no cara uma qualidade humana, né? Aliás, isso é uma característica do meu cinema. Eu procuro sempre colocar o ser humano, assim, nas suas ambiguidades, muito nu na frente da câmera. Não é maniqueísta, né? Acho que ninguém sente isso no Bugiu, né? E ninguém é totalmente bandido, ninguém é totalmente bonzinho, né? Então, eu já via, porque eu vi no Babu, e a gente conseguiu colocar isso no Bugiu, eu já via lá, tanto que eu chamei o personagem Santana, né? Quando a gente escreveu o roteiro, eu e Lusa, já pensávamos no Babu. Ele era um pouco o nosso modelo, assim, né? Já era digamos assim, a inspiração para o personagem do Santana, né? Mas eu falei, pô, Babu, vamos fazer um teste no personagem, eu quero te ver no personagem. Faz aí aquela cena, que é uma cena depois que foi minimizada na montagem, é uma cena em que ele vai no cemitério falar com a mulher, depois que ela já morreu. E é uma cena dificílima, cara, uma cena assim, dramática, pesada e que é difícil de encontrar o ponto, né? Porque ela pode ficar melodramática, ela pode ficar falsa, pode ficar fraca, é uma cena muito difícil. Eu dei para ele um teste desafiador. Né? E daí sim, e aí eu fiz o teste com vários outros atores para ter certeza que era ele, sabe aquela coisa? Eu queria ver uns outros filmes. Eu mostrava o teste para todo mundo e todo mundo dizia, cara, é ele, cara, não é possível, né? Assim, é o cara, é o carisma do ator, né? E tem uma coisa, o Babu tem muito carisma, assim como o João Miguel, né? Assim, a gente está falando de atores que têm essa qualidade, a câmera gosta deles e eles têm esse carisma humano que consegue imprimir antigamente na película, agora imprime nos pixels. A coisa do cachorro foi muito complicada no Mundo Cão, porque isso você aprende depois quando você vai começar a fazer o filme. Fazer o cachorrinho, eu já tinha trabalhado em publicidade com cachorrinho, mas era sempre cachorrinho bonitinho, que leva uma coisinha, né, simpáticozinho e tal. E aí você diz, ok, treinador, tal. Eu sabia que eu estava inventando uma história complicada, mas eu não sabia quanto era complicado fazer um cachorro parecer violento. Quer dizer, violento não, agressivo no cinema, né? Porque quando eu comecei a preparar o filme, eu fui ver o que tinha de cachorro agressivo. Comecei a ver todos os filmes que trabalham com cachorro, inclusive Amores Perros, por exemplo. E aí você vê, cara, que o cachorro ele é agressivo, mas ele para um pouquinho no frame, ele não é agressivo. Quando ele pula, corta. É sempre um truque de cinema. O cachorro nunca é agressivo. Eu pensei, cara, por que não tem um filme para eu me referenciar nesse Mundo Cão, cara? Porque é difícil pra caramba para fazer um cachorro agressivo. Porque o cachorro, para ele ser agressivo, ele tem que ser provocado. Ele não é um ator, manda ele fingir agressividade. O cachorro não finge agressividade. E para ele ser agressivo, ele é perigoso. Né? Porque ele pode ser perigoso, ele pode machucar alguém. E ainda para dificultar, ainda coloquei criança no filme, né? Então, assim, cachorro e criança, que são as duas coisas difíceis de fazer no cinema, né? Então foi um desafio muito grande e deu muito trabalho, tem muitos truques, tem muitas, mas sobretudo tem muito trabalho de todo mundo. O Lázaro vinha para São Paulo, ficava fazendo ele tinha que se habituar o cachorro ao uso do cachorro, o cachorro tinha que se habituar com ele. O Babu, que tem medo de cachorro, tinha que também... Tem medo? O Babu tem medo de cachorro. Gente... Então, assim... Não, daqueles cachorros eu também teria medo, só para deixar claro. Né? Ele é incrível, porque a gente tem dublês de cachorro, né? Foram meses de trabalho treinando os cachorros e depois decupando as cenas. Existem cenas que os cachorros eles têm um truquezinho, que eles têm uma pequena cordinha que limita a ação deles, não porque eles pudessem ferir alguém, eles foram tão bem treinados que eles não feririam ninguém. Mas eu não conseguia filmar o cachorro, porque ele saía correndo, entendeu? Ele não ficava no quadro. Então, todo plano a plano tem um tipo de truque, ou uma coisa específica, ou alguém atrás do ator
que foi o cara que a gente teve que criar uma pessoa que era o atiçador do cachorro. O cachorro foi trabalhado, condicionado a ser atiçado por uma pessoa que não era o ator, mas que tinha que ficar na linha do olhar do ator, porque o cachorro tinha que olhar para o ator, mas ele estava, na verdade, olhando para alguém atrás do ator. Então, cada plano é uma dificuldade incrível, cara. Assim, se eu fosse fazer contar todas as dificuldades, cada plano tem uma dificuldade. Eu te garanto, tem duas coisas que no filme são muito bem feitas, de nível internacional, assim, posso dizer sem erro. O trabalho dos cachorros e o atropelamento. O atropelamento a gente caprichou muito também, é uma cena de alto nível, assim, tem pouquíssimos atropelamentos em Hollywood naquele nível. Legal, que legal. Deve ter dado bastante trabalho também, né? Foi bem acho que complicado. O último do Matteo Garrone não é de um cara do cachorro. De cachorro. Mas sim. Foi depois do seu, né? Foi depois do meu. Eu acho que o primeiro plano do filme, o cachorro se faz ser um cavalo, não um cachorro. Um negócio assim, como, né? Foi o filme que a Itália escolheu. É muito bom, né? É muito bom. O Matteo Garrone é um grande cineasta, né? É muito bom. A Isaura não era, né, surda na primeira versão do roteiro. Tá. Ela era uma menina normal, uma adolescente em crescimento, né? E a ideia e ela não era um personagem que não estava suficientemente interessante, sabe? Ela estava um pouco estereotipada. E um dia, no almoço, um amigo meu perguntou: e o teu próximo filme e tal? Eu estava com Lusa na mesa. A gente estava escrevendo O Mundo do Cão, né? Eu perguntei: tem espaço para um ator argentino, um ator estrangeiro no teu filme? Eu falei: cara, o filme é tão brasileiro, é tão classe média, né? Um filme tão radicalmente urbano brasileiro, que eu não sei como é que eu poderia colocar um ator ou uma atriz estrangeira. Aí eu pensei, brincando, eu fiz uma piada. Eu falei: só se a Isaura, por exemplo, fosse surda, né, e não falasse, né? Aí, cara, eu fiz a piada, e quando eu fiz a piada, eu olhei para o Lusa e falei: Lusa, cara, vai que vamos pensar nisso, cara? E não é que a gente pensou e a gente reescreveu o roteiro com ela sendo uma menina surda, e que você não nota isso no começo, né? E aí tem um recado também nosso para o público, né? Não estereotipe a pessoa que tem uma deficiência. Você está sendo apresentado por uma pessoa que tem uma deficiência, e até metade do filme você nem vai perceber que ela tem essa deficiência. Só vai perceber quando for relevante para o filme, né, para a história, que você saiba que ela tem essa deficiência. E é um dado-chave, né, para o desfecho do filme. É um dado-chave. E aí o personagem, cara, arredondou, ele encaixou certinho na história, e ela virou um personagem interessante, assim. É curioso isso, você precisa... Eu só acho que o roteiro está pronto quando eu me apaixono pelos personagens, de fato, assim. Quando todos os personagens principais, né, os personagens mais relevantes, eles me apaixonam como seres humanos, né? Então, aí eu acho que o roteiro está pronto, e a Isaura precisou de encontrar essa característica para eu me apaixonar por ela, né? E ela está pronta para ir para a tela, né? De fato, é um personagem que eu adoro, assim como a Íria. Eu não sou um cineasta de grandes personagens femininos. Eu tendo a colocar um pouco nos meus filmes os personagens masculinos como protagonistas, porque é um pouco, né, um pouco a minha vivência, um pouco o meu lugar onde eu me encontro. Mas eu gosto muito, eu me apaixono muito pelos personagens femininos que eu consegui colocar na tela. Tem alguns personagens que são muito bonitos, né? A Íria é um exemplo, a Isaura é outro, de personagem realmente fascinante, e que eu me apaixono por eles, né? Joaquim de Almeida é um ator espetacular, né? Veja, ele é um ator completamente diferente do João Miguel. É outro mundo, assim. O João Miguel é um cara improvisador, é um cara instintivo, né? O Joaquim de Almeida é um ator extremamente mental, assim. Ele não gosta de improvisar, ele não quer improvisar, mesmo que você coloque ele, ele não vai fazer para você se você disser: diz qualquer coisa aí, Joaquim, entendeu? Tanto você está no fundo da cena, ele não vai fazer, ele vai dizer: não, o que eu tenho que dizer? Escreve. E aí você escreve, e quando ele diz, cara, ele põe uma verdade naquilo, ele tem uma técnica tão refinada, tão amadurecida. É um ator de cinema que atua para a câmera.
ele sabe, ele tem uma vivência de câmera. O cara fez mais de 80 filmes, né? Então, assim, é um animal de set. Mas essa capacidade mental do Joaquim e a técnica dele é algo notável. Eu aprendi muitíssimo com ele, sabe? Assim, é um ator que você não pode blefar. Assim, é um daqueles atores que, se o diretor não tiver consciente do que está fazendo, ele come você vivo. Muito bom trabalhar com ele. E ele está quase o tempo todo no vídeo ali, né? O filme ele é um super protagonista, né? Qual é a sua relação com o trabalho digital em qualquer filme que você... Porque o Corpos Celestes também tem muita coisa de pós, né? Qual é a sua relação com isso? E o Duelo também tem muita pós, né? Sim. O Duelo é um filme que ele integra a pós na linguagem, né? Eu brinco com a linguagem da pós, eu explicito a pós em alguns momentos, né? Eu deixo teatral a pós. Então, o Duelo tem digamos assim, uma metalinguagem de uma relação com a pós também, porque é a mentira, né? A mentira do cara que está contando uma mentira, na verdade que não é mentira, que é uma fantasia, na verdade, melhor do que a realidade, né? Então tinha essa brincadeira com o próprio conteúdo do filme, e é um filme com muita pós. Eu sou um cara estranho, porque eu tenho também um paradoxo aqui. Eu acho que tudo que a gente faz no set é melhor, fica melhor do que fazer na pós. Eu nunca consegui fazer em pós tão bem quanto eu consigo fazer no set. Mas tem algumas coisas que não dá para fazer no set. Simplesmente é impossível, né? Então, tem uma ceninha no estômago que é uma bobagem, assim, a gente começa com uma mosquinha, vai voando, o plano começa num matador de moscas no alto do bar, e depois a câmera abre e mostra todo o bar lotando, né? Aquela mosquinha, eu tentei fazer no set, a gente catou as mosquinhas, né? Mas, cara, era impossível de filmar, né? Não dava para filmar aquilo. Eu tive que fazer em pós, tive que fazer depois na pós-produção. Eu sou apaixonado por arqueologia, né? Eu fiz um documentário lá no começo da minha volta para o Brasil sobre a arqueologia brasileira, sobre a arte rupestre, né? Depois eu fiz um livro sobre arte rupestre. Eu sou um cara muito apaixonado pela arqueologia e eu percebi que no Brasil a arqueologia está na infância ainda. Então, tinha muito trabalho para a gente fazer. A gente quase não conhece o passado dos nossos índios, né? O passado pré-histórico dos nossos índios, né? Então tem um campo enorme para contar histórias e eu achei que essa história valia a pena ser contada, né? Quando surgiu a ocasião do Canal Combate, eles, na verdade, me pediram um projeto. Você tem um projeto aí sobre luta? Eu nunca fui um cara apaixonado por luta, assim, né? Mas eu me interesso muito por tudo que eu não conheço, tudo que eu não entendo me agrada, assim, me atrai, né? Eu falei, por luta eu não tenho, mas assim, peraí, será que eu não consigo fazer com alguma coisa que eu domino, que eu gosto? E pensei, desde quando que a gente luta, né? Desde quando que o homem ritualizou a luta? Quer dizer, ele não luta para a guerra, para matar o inimigo, mas luta por diversão, pelo esporte, aquilo que modernamente a gente chama de esporte, que quando é que isso começou, né? Eu comecei a investigar e percebi que tinha um universo a ser contado, e daí, claro, aí eu mergulho muito nas coisas. Quando você vai fazer um documentário, você mergulha no teu tema, né? Aí conheci muitos lutadores, conheci a galera que luta MMA, né? E comecei, assim, tive uma visão totalmente diferente desse pessoal, assim. Hoje eu tenho uma visão de admiração enorme por esses atletas de alta performance, assim. São pessoas realmente, assim, que se sacrificam, tem uma coragem em fazer esse trabalho, cara, que é uma coisa admirável, né? E uma tradição, inclusive intelectual, que você vê no meu documentário, você descobre, se você não conhece, nessa prática que é milenar, é mais que milenar, né? E me interessa muito, então, o passado, a arqueologia me interessa muito, então juntar arqueologia com luta foi um prato feito, né? Viajar pelo Egito, pela Grécia, ter o privilégio de filmar em lugares tão exclusivos, tão bonitos e tão plenos de vida e de história, né? Eu sou fascinado por isso. É uma das coisas que mais me dá prazer no cinema, né? E dali derivou um pouco desse conhecimento, desse contato, digamos assim, privilegiado com o mundo da luta, derivou a vontade de fazer um filme que tivesse luta, entendeu? E aí, novamente, assim, as referências, eu sou um pouco ambicioso, as referências são um pouco Hollywood, mas com 0,5% do dinheiro que eles têm para fazer, né? Sim, claro.
A gente quer fazer Hollywood, mas a gente tem não estou brincando, a gente tem 0,5% do dinheiro que eles fazem, não é nem 1%, entendeu? Então a gente tem que inventar jeitos de fazer. E eu estou inventando, nesse filme agora é bem desafiador, tem umas cenas bem complexas, dublê, herói, assim, algo bem pepinoso. Demi é um mestre, né? Porque primeiro que você a gente, o estereótipo do lutador, né, especialmente o lutador de jiu-jitsu, que é o Demi, a especialidade dele é o jiu-jitsu, né? Nos anos 90 era o Brutamontes, o cara que gosta de brigar, né, o brawler, né, americano, né? O Demi é o contrário, né? E depois eu encontrei os outros lutadores. O jiu-jitsu é a arte suave, né? O jiu-jitsu, eu vinha saber, na minha ignorância, eu achava que o jiu-jitsu era aquelas lendas lá, né? O jiu-jitsu é arte suave. É a luta que você usa a energia toda sua e do teu oponente para não fazer ele te machucar. Você usa uma série de técnicas para que ele não te machuque e para você travar o cara, né? É a luta mais suave, é a luta mais inteligente que existe. E o Demi, além de ser um mestre de jiu-jitsu, é também jornalista de profissão, é um cara extremamente inteligente, uma ótima conversa, né? Um cara que entende os processos. Então, acho que eu ensinei para ele muito sobre como filmar, né? Como contar uma história, e ele me ensinou muito sobre a luta, sobre disciplina, sobre esse mundo da luta, que é um mundo riquíssimo, assim, riquíssimo. E que, cara, tão longe de mim e, ao mesmo tempo, tão fascinante. Tendo a decepcionar um pouco as pessoas, os críticos, que querem de mim a mesma coisa, assim, né? Eu realmente não gosto de me repetir. Claro que lá dá para pegar e você vê que tem algumas coisas em todos os meus filmes que elas são semelhantes, dá para ver que são a mesma pessoa que o fez, se você estudar direito, mas um é bem diferente do outro, né? Como atmosfera. O Duelo é um exemplo de um filme que é bem fantasioso, né? Ele é um filme com uma outra pegada, é uma proposta bem diferente do Estômago, né? Então, eu gosto muito eu acho que eu tento encontrar o jeito de contar aquela história, sabe? Eu não quero colocar a mim mesmo na frente da história. Eu procuro um jeito legal de contar aquela história que eu estou contando. A história do Duelo é a história do Jorge Amado, né? Então, assim, você vai ver, existe uma fidelidade muito grande ao que o Jorge Amado quis contar com aquela história, né? Claro que o romance do qual o filme deriva, por ser um romance, ele tem outros personagens, outros níveis de leitura, não dá para comparar uma coisa com outra. Mas a história do Comandante Vasco está ali bem exatamente como o Jorge colocou no papel. Eu quis transpor para a tela, entendeu? Até às vezes literalmente algumas coisas, né? Mas aí eu acho que liga essa coisa de talvez as pessoas não te vejam como, porque tem o Estômago, que é uma comédia que aí é de gargalhada mesmo em determinados momentos, mas o Jorge Amado é essa figura que também tinha um humor muito sofisticado, né? Conseguiu imprimir isso, né, na literatura dele. E eu acho que tem um pouco eu acho que um cara que a gente perdeu muito cedo é o João Ubaldo Ribeiro. Porque os livros dele são de gargalhar. Assim, o cara tem uma inteligência no humor, uma coisa, né? Um gênio, né? O Viva o Povo Brasileiro é uma obra-prima absoluta da literatura. Tinha que ser leitura obrigatória. Eu falo que tinha que ser leitura obrigatória e não é. Obra-prima, para mim, é um dos 10 melhores livros da literatura brasileira de todos os tempos. E tem essa coisa, é interessante a gente discutir, né? O Jorge Amado, ele foi muito atacado pela crítica, né? Assim, o Jorge Amado tem duas fases na literatura dele, né? Uma que ele foi endeusado como o escritor social, preocupado com as causas sociais, etc. E depois ele deu uma guinada, sem dar a guinada, na verdade, ele na verdade nunca deu guinada nenhuma. Ele sofisticou de tal maneira a literatura dele que ele deixou de ser panfletária e passou a ser profunda, passou a ser universal a literatura dele. Não é à toa que ele vendeu Gabriela para os gringos, que ele vendeu o filme que eu fiz, né, os direitos do filme O Velho Marinheiro, ele foi vendido para a Warner, na época que ele foi publicado, que ele publicou o livro, né? Então, o que as pessoas muitas vezes não entendem é que o Jorge ele ficou sim um pouco mais comercial porque ele abriu a literatura dele. E ele incorporou no discurso social dele muito mais sutileza
muito mais verdade, entendeu? E, ao mesmo tempo, começou a fazer as pessoas rirem também. Sorrirem, entendeu? Parece que é um crime, às vezes, né? Mas exatamente, assim, em alguns círculos, fazer isso é um pouco um crime, né? Você tem que ser sisudo, você tem que ser, né? Só que ele lidava muito mal com isso também, né, o Jorge, né? Porque o Jorge era assim, um gênio. Quando eu estudei, obviamente, o Velho Marinheiro, palavra por palavra, né? O cara conseguiu fazer uma história tão bem amarradinha, cara, num tempo que, porra, ele escrevia na máquina de escrever, entendeu, cara? Não é que ele tinha análises, programas, sabe? O programa que ele colocava lá para analisar a curva dramática. Não, cara, era tudo na cabeça do cara. O cara era um gênio. E o que ele é gostoso de ler, sabe? O que ele é gostoso de ler. Assim, não é à toa que ele era um grande sucesso editorial, porque, cara, ele é delicioso de ler. E aí, o Jorge é outro cara que depois ele ele foi um pouco menosprezado pela crítica, mas no futuro ele vai ser totalmente assim redescoberto, entendeu? Valorizado. Ele vai ter uma vida longuíssima, o Jorge, porque ele é um escritor de nível altíssimo, né? E o João a mesma coisa. Viu o Povo Brasileiro? Aí tá um filme que eu gostaria de fazer, cara, muito. A baita missão. Dificílimo, obviamente, é um filme de uma ousadia, de um desafio, né? Mas seria incrível fazer um filme desses, né? Um filme tem um que chegou perto, né? Que é Como Era Gostoso o Meu Francês, né? Que é a mesma pegada. Né? Uma parte, né? Né? Não é um mini Viva o Povo Brasileiro, é o começo. Mas pensa você hoje, né? No mundo que a gente está vivendo, com os radicalismos, também com o sectarismo, né? De determinadas posições, fazer o filme do Nelson? Não, fazer um filme do Viva o Povo Brasileiro com aquele cinismo em relação a questões raciais, a questões sociais, né? O cinismo que tem ali, né? As pessoas adoram ouvir histórias, cara. Adoram ouvir histórias, entendeu? Então, acho que como eu te falei, eu não sou baiano, eu fiz uma adaptação do Jorge Amado que não se passa na Bahia. Mas teve essa crítica? Teve essa crítica? Teve, claro. Teve essa ousadia. Todo mundo espera um Jorge Amado com sotaque baiano, né, cara? Aí eu fiz um filme que se passa no Rio de Janeiro, né? Se passa num lugar com desconhecido. Português. Num tempo desconhecido. Na verdade, com ator português, né, cara? Mas eu tenho certeza que o Jorge Amado teria gostado, porque ele tem algo assim de muito fiel ao romance, de uma maneira de fã mesmo, né? Eu fui um fã do Jorge Amado, eu fui leitor do Jorge Amado criança, cara. Então, assim, eu li Jorge Amado muito novinho, eu ia pegar os livros dele na biblioteca pública perto de casa, eu andava, sei lá, uns 5 quilômetros para buscar os livros deles emprestados, trazia embaixo do braço. Eu não tinha biblioteca em casa, não tinha grana, né? Então eu conheci o Jorge Amado muito, muito menino. E ele talvez seja um dos grandes mestres, assim, de contar uma história bem contada, né?